Sabe o Davi? Aquele Davi que matou Golias, que foi o grande rei de Israel. Ele não foi assim sempre tão forte, poderoso, confiante, aquele cara que chegava e resolvia a situação. Não foi sempre assim, não. Quando a gente pensa em alguém como ele, a gente já imagina um grande homem já pronto, formado. Mas a verdade é que ele e todas as pessoas na Bíblia, e todas as pessoas no mundo, inclusive eu e você, passamos por processos e nesses processos nós vamos nos desenvolvendo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas antes eu quero te dar as boas-vindas, que alegria ter você aqui. Meu nome é Thiago Mesquita e juntos nós vamos conversar um pouco mais sobre aquilo que a Bíblia nos ensina, para que a gente conheça cada vez mais a Deus e o torne conhecido por onde a gente passar. Eu quero começar te contando uma história que aconteceu recentemente comigo, uma experiência que Deus ministrou muito ao meu coração agora por esses dias. E eu acredito que vai somar bastante com os desafios que você vive aí. Assim que nós chegamos nos Estados Unidos, nós pegamos muitas doações. Doações em grupos, mas também peguei coisas na porta do lixo que serviram e me atendem muito bem até hoje. Uma dessas coisas que me marcou foi uma TV de LED boa, quase umas 40 polegadas, provavelmente umas 37 polegadas, com borda fina, uma televisão bonita, aparentemente nova, nada muito antigo de gerações anteriores. E quando eu vi aquela televisão lá, na porta do lixo, tinha chovido na noite anterior, então a televisão estava um pouco molhada. Eu pensei, ixi, essa televisão aqui não vai ligar de jeito nenhum, com certeza ela está estragada. Mas não custa nada, deixa eu levá-la para casa e fazer o teste. Assim que eu levei para casa, sequei a TV, liguei na tomada, ela funcionou com uma imagem perfeita, para minha surpresa. Porque eu imaginei, vai estar com algum defeito, manchas, alguma coisa assim. Mas a imagem estava perfeita. Porém, logo na sequência, assim que ela ficou um pouco ligada, o menu começou a disparar na tela. Toda hora ficava aparecendo um menu de opções na tela. A TV veio sem controle remoto e tinha apenas os botões de controle que tem na própria TV, na lateral. E aí começou uma experiência interessante. Eu logo pensei, bom, essa TV não me custou nada. Eu peguei ela ali no lixo. Então, se ela voltar para o lixo também não vai fazer diferença nenhuma para mim. O que custa eu abrir essa televisão e ver o que está acontecendo aqui por dentro, né? Quando eu abri a TV, para minha surpresa, eu não entendi nada do que estava lá. Óbvio, eu não sou especialista em eletrônica, não entendo nada disso. Eu não sei se você já passou por essa situação. Quando o carro dá defeito, outra vez aconteceu comigo. Meu carro não queria pegar. E aí eu cheguei, abri o capô e falei, deixa eu ver o que está acontecendo. Abri o capô e olhei. Falei, que legal. Por onde eu começo? A gente imagina que às vezes tem um cabo solto que você vai lá e conecta e pronto, tudo funciona. E não tinha nada disso. Eu simplesmente olhei para o capô, para aquele motor e aquele tanto de cabo e não sabia nem o que era o que direito, né? No máximo reconhecia a bateria ali, sabia o que era o motor, mas eu não tinha nenhum conhecimento para interferir, para agir ali, né? Mas eu abri e olhei, e eu tive a mesma sensação com a TV. Eu olhei aquele tanto de peça, aquele tanto de cabo, fiozinhos, soldas, placas, tudo muito minúsculo, mas eu não entendia nada daquilo. Ao mesmo tempo, eu pensei assim, bom, se esse menu está disparado, fica aparecendo toda hora, provavelmente tem algum problema relacionado com os botões. Alguma coisa aqui nessa região. E aí tinha uma plaquinha ali nos botões ligada por cabo à placa-mãe. Eu falei, se eu desconectar essa placa, eu descubro se o defeito está na plaquinha. Mas aí eu não vou ter como ligar a televisão. Então o que eu fiz? Liguei a TV, né? Montei ela de volta, deixei aberta atrás, liguei a TV e desconectei a placa do controle. Quando eu fiz isso, o menu parou de aparecer e a imagem ficou perfeita. Eu falei, uau, olha só, eu simplesmente desconectei o cabo. Porém, o que eu tinha acabado de causar? Não tinha como eu mexer na TV, não tinha como eu ligar, desligar, aumentar volume, nada, porque ela não tinha controle e os comandos estavam desligados. Eu pensei logo, bom, eu posso comprar uma placa e trocar, mas é muito avançado para mim, com certeza eu não consigo fazer nada nesse sentido. Ou posso simplesmente comprar um controle remoto. Se ele funcionar, eu tenho uma TV funcionando sem nenhum problema. Foi o que eu fiz. Encomendei o controle pela internet. Quando esse controle chegou, a TV funcionou, eu fiquei super alegre e super feliz. O que isso gerou em mim? E é o que eu quero te ensinar como primeira etapa aqui da nossa reflexão. Isso me gerou confiança em resolver um problema desconhecido. Eu não sabia nada de eletrônica, ainda não sei,
e não sabia como consertar uma TV. E aquela TV foi para o lixo porque a pessoa que a descartou, com certeza, também pensou da mesma forma. E pensou assim, ah, não vale a pena eu mandar arrumar, já quero comprar outra, vou comprar outra logo. Provavelmente foi esse o sentimento. E essa TV foi descartada. Quando eu tive essa ação, ou seja, Deus me permitiu, Deus me entregou algo que precisava de uma intervenção minha para que aquilo ficasse completo. Quando eu fiz aquela ação, eu me senti muito bem. Falei, uau, consegui resolver esse problema. Isso gerou em mim mais confiança e coragem. Guarda isso aí. Passado-se algum tempo, poucos meses depois, a minha câmera deu problema. Essa câmera aqui. O monitor dela é flexível. Ele tem essa movimentação aqui. E para que ele tenha essa movimentação, ele tem um cabo aqui. Quando ele ficava nessa posição, a imagem ficava perfeita. Quando o monitor estava na posição padrão, a imagem ficava totalmente distorcida. Primeira sensação que eu tive, falei, poxa vida, minha câmera deu problema, o que eu faço? Será que ela já está ficando velha, está estragando? E ela sempre foi muito bem cuidada, eu pensei, não, mas ela ainda está boa. Logo eu imaginei, falei, bom, pela situação, provavelmente é o cabo flat. Ele deve estar com algum mau contato ou rompeu por esses movimentos. Conserto aqui nos Estados Unidos vai ser bem caro, porque todo mundo sabe que a mão de obra aqui é muito cara. Com base no que eu já consertei de equipamento no Brasil, mandando para oficinas, não custaria menos de $300 de forma alguma, pelas referências de outras experiências que eu tive lá no Brasil, que é ainda mais barato. Logo eu desanimei, me deu uma leve entristecida, mas eu animei de novo e falei, não, quem sabe eu consigo resolver isso. E aí eu imaginei que era o cabo flat, porque numa posição ele funcionava e na outra não. Então não era nada relacionado a sensor e outras coisas mais avançadas. Eu fui para o YouTube assistir um vídeo de como trocar o cabo flat daquele modelo de câmera. Procurei, assisti bastante e tal, e resolvi encarar o desafio. Encomendei a peça, que era essa aqui. Eu inicialmente pensei que seria apenas um cabo, então seria mais fácil. Mas quando eu vi que tinha placas envolvidas, eu pensei, meu Deus, será que eu vou dar conta de fazer isso? E me deu um medo. Antes de fazer essa encomenda, eu troquei uma ideia com um amigo, o Flavinho. Cheguei para ele e falei assim, rapaz, estou pensando em trocar esse cabo dessa câmera. Eu vi um vídeo e vi que não é fácil, mas eu não sei. O que você acha? Como eu já tinha feito o lance da TV, que me deu um pouco mais de coragem, o Flavinho falou para mim assim, ah, você é fuçador mesmo, arrisca, custa nada. Diferente da TV, que não tinha me custado nada, a câmera tinha me custado um bom dinheiro. Então, se eu a danificasse, era um prejuízo, porque ela ainda estava funcionando, apesar desse mau contato. Falei, bom, se eu perder essa câmera vai ser triste. E aí eu já fiquei mais apreensivo. Mas aquela palavra do Flavinho me encorajou a continuar. E eu peguei, encomendei. Mas quando eu encomendei o cabo, eu pensei, eu não tenho as peças para abrir essa câmera. Vou encomendar também as peças. Para minha surpresa, o cabo mais as peças ficaram em $30. Olha só que beleza. Eu suspeito que seja pelo menos 10% do que seria o valor do reparo em si. Quando chegou, dei o play no vídeo, ia pausando e fui seguindo os passos. Foram mais ou menos 4 horas de serviço. No meio do caminho eu pensei, meu Deus, o que eu fui aprontar? Para que eu fui mexer com isso? Eu não vou dar conta de fechar isso depois. Tudo muito pequeno, muito detalhe, muito minucioso. Mas eu fui, foi mais ou menos 4 horas, consegui concluir o trabalho. Adivinha só? Funcionou bem e está funcionando até hoje para minha alegria. Fiquei muito feliz. E o que isso gerou em mim? Mais um ensinamento para você? Coragem e confiança. Porém, agora tive a intervenção de um amigo com uma palavra de encorajamento. Por mais simples que tenha sido, era o que eu precisava para tomar aquela decisão. E eu peguei, avancei e tudo deu certo. Passou mais um tempo. Eu estava voando com meu drone. Esse brinquedinho aqui, que é muito poderoso, muito bom. E eu estava voando com ele. No final de tudo que eu já queria fazer, na hora que eu estava voltando por uma distração, eu trombei num galho de um coqueiro. E ele caiu e quebrou. Quebrou na carcaça. Aqui, quebrou bastante. Quebrou aqui em cima na tampa. E o pior, arrebentou o cabo que liga a câmera ao corpo do drone. Né? A câmera que fica móvel aqui na frente.
Ai, ai, ai. E aí quando eu vi essa situação, qual que é o primeiro sentimento? Meu Deus, que luta, que desafio. E a gente começa às vezes até a querer culpar outras pessoas e quem sabe o mundo espiritual por isso, né? Ah, que desafio, que luta. O inimigo está se levantando contra, está furioso. Será que alguém está com inveja? E você pode aí pensar tantas coisas a respeito. Mas ao mesmo tempo Deus ministrou no meu coração, eu acalmei, sorri e falei, tá tudo certo. Deus está no controle. Deus está no controle. Tudo vem para o bem. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, para que eu vou murmurar? Voltei para casa. Adivinha só? Corri na internet para ver quanto que seria o cabe aquela carcaça. Encomendei. Encomendei e comecei a fazer a cirurgia ali. Arrisquei. Por que eu arrisquei? Pensa só comigo. Porque lá atrás, no começo disso tudo, eu tive coragem de abrir a TV. Tudo deu certo. Isso me gerou mais confiança. Depois, no próximo passo, eu tive coragem de arriscar um pouco mais e fazer algo um pouco mais avançado. Ainda eu não entendendo nada desse assunto, não sendo especialista e não sei mesmo. Mas eu tive coragem de avançar porque foi passo a passo. Eu fui avançando cada degrau de uma vez. Mas, para minha surpresa, quando eu abri o drone, depois de mais ou menos umas 5 horas de trabalho nele também, claro, porque eu não tenho habilidade, alguém experiente faria isso com muito menos tempo. Eu me deparo com uma situação. Troquei o cabo, fiz todo o processo que eu achei que era mais complicado seguindo o vídeo. De repente o vídeo terminou, eu já sabia que era só aquela etapa do vídeo. Falei, agora é só trocar a carcaça. Na hora que eu fui para trocar a carcaça, que é o que tinha quebrado e eu precisava trocar, eu não tinha vídeo sobre isso. E os braços são ligados de uma forma que não deixa a carcaça sair sem que eu tenha que cortar fios. Que tristeza quando eu vi isso. Porque na minha mente, logo eu pensei, a carcaça é uma parte de cima, uma parte de baixo, eu simplesmente encaixo e pronto, né? Quando isso não deu certo, eu parei naquele momento, me deu uma tristeza. Falei assim, nossa, dessa vez eu gastei mais, porque as peças foram mais caras, eu já tinha gastado uns $50, e eu vou deixar o serviço no meio do caminho. Não vou terminar, não vou dar conta, eu desanimei. Na hora que eu vi estava muito difícil, as peças muito justas, os cabos tudo no tamanho certinho, tudo muito bem passado, colado. Na hora que eu fui avançando no processo, eu falei, o que eu fui aprontar? Eu tô achando que eu tô demais, né? E logo eu comecei a já me condenar pela minha decisão. Eu falei, pra que eu fui fazer isso? Esse eu podia ter mandado arrumar. Ou sei lá, né? Nem podia ter gastado isso. De repente eu juntava isso para comprar um outro. Cortei os cabos, falei, vou fechar, vou deixar certinho, só vou deixar a tampa de cima aberta com esses cabos para soldar e depois eu me viro, arrumo alguém para soldar para mim, mas me deu uma tristeza ali. Mais desanimado, falei com a minha esposa, falei, nossa, o que eu fui fazer? Essa vez foi pior. Tem uma etapa que eu não estava preparado, eu não imaginei que tinha ela, que era cortar cabo. E eu não sei emendar cabo, eu não tenho ferramenta de solda, eu não tenho nenhuma experiência nisso, eu não consigo avançar. Para minha surpresa, assim como eu tive lá, o Flavinho lá atrás, a minha esposa fala assim, compra a ferramenta de solda, isso deve ser barato na internet. E aquilo me despertou algo, me deu um ânimo de algo que no fundo eu tinha pensado, mas eu nem quis dar vazão para aquilo, eu nem quis me animar, falei, nem isso aí já é demais para mim. E aí eu falei, tá bom. Fui lá, olhei, encomendei a ferramenta de solda, eu dei continuidade ao trabalho e comecei a fazer essa solda. Todo animado, falando, nossa, vou dar conta, assistir vídeos também e tal. Esse YouTube é uma benção nesse ponto. Mas não poderia ser tão simples assim, né? Continuando o processo, eu fazendo as soldas que eram muito delicadas, os cabos muito pequenos, tudo muito fino. Eu não estava dando conta de ser preciso. E o ponto de solda tinha que ser muito pequeno, senão fechava curto, encontrando os outros polos. Ah, eu fiquei triste também, cansado, já começou a me dar dor de cabeça, e eu ali tentando, estava difícil, e eu tinha uma reunião logo em seguida. Eu deixei tudo aberto do jeito que estava e fui para a reunião. No término da reunião, eu cheguei para um amigo lá, pro Gui, falei, ô Gui,
tô com um problema lá, cara. Tô penando com uma solda que eu tenho que fazer de um drone. Mostrei a foto que eu tinha tirado no celular pra ele. Você não tem a manha, não? Você entende um pouco? Ele falou, eu não sei nada disso, brother. Mas o Daniel sabe. Ele é eletricista, ele entende. Eu falei, é mesmo. Cheguei pro Daniel e falei, Daniel, tô com esse problema aqui, ó. Tô soldando lá, mas não tô dando conta, cara. Olha aqui, mostrei a foto pra ele. Tô mais de 1 hora pra soldar isso e tô penando lá. Ele falou assim, mesmo, cara? 1 hora? Soldar isso é tão simples. Olha só. Simples pra quem conhece, mas pra mim que não sabia nada, algo grande, difícil. Traduz isso aí pros seus desafios. Que às vezes para outras pessoas são fáceis, mas para você é grande, difícil, você não sabe. E aí o Daniel falou assim, cara, isso aqui é difícil se você tiver com a ponta errada. Mas se você tiver com uma ponta fininha, você consegue. Você já olhou se tem uma ponta mais fina? Eu falei, não, eu olhei, eu peguei a ponta mais fina e eu tive essa impressão. Esse aqui é o kit. E ele vem um monte de pontas, né? Da máquina de solda aqui. Ele tem um monte de pontas. E eu falei, eu peguei a mais fina. Eu falei, deixa eu conferir de novo. Assim que eu cheguei em casa, eu fui conferir as pontas e achei uma mais fina. Eu falei, não acredito. Me animei novamente. E aí fui pro processo. Quando eu estou lá, na hora que eu comecei de novo, outra vida assim, totalmente mais fácil, porque agora eu estava com a ferramenta certa, calibrada, com a ponta certa para fazer aquela atividade. Foi um simples conselho também de um amigo. E ele só me deu um conselho. Usa a ponta certa. E eu cheguei lá e consegui fazer o trabalho. E o drone ficou funcionando perfeitamente. Já voei com ele 2 vezes, super feliz de ter conseguido esse feito. O que eu quero te dizer com isso? Não é uma história sobre mim. Não é sobre as minhas habilidades, minha capacidade, a forma como eu me desenvolvo, me adapto. Não tem nada a ver sobre isso. É sobre você. É sobre dons e talentos que Deus colocou em você que você às vezes nem percebeu e não deu espaço para eles serem despertados. Porque você às vezes tem se preocupado e ficado com medo de avançar. Às vezes falta coragem, às vezes falta ousadia, às vezes falta um amigo para dar um empurrão, às vezes falta um conselho para fazer um ajuste pequeno na ferramenta. Mas às vezes você nem teve a iniciativa. Às vezes, quando você teve aquele primeiro bloqueio, o primeiro desafio, você já falou, não dá, não consigo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho habilidades com eletrônica, mas Deus me deu coragem e ousadia e com a persistência essas habilidades vão surgindo porque elas vão sendo desenvolvidas. Deus não te quer pronto. Deus não te quer preparado. Ele quer te preparar no caminho. Olha só o que Davi nos ensina sobre isso. Lá em 1 Samuel 17, começando no versículo 32. Davi disse a Saul, isso é no contexto que Golias estava confrontando o povo de Deus. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Versículo 33. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Olha só. Davi estava preparado? Será? Vamos continuar vendo essa história. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Que não tem nada a ver com guerra, né? Não tem nada a ver com batalhas, não tem nada a ver com mano a mano, corpo a corpo. Não tem nada a ver com estratégias de luta. Continua. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você.
Presta bem atenção. Davi foi sendo preparado no caminho. Ele não começou a sua jornada como um grande guerreiro. Ele não começou a sua jornada cheio de habilidades e coragem. Essa coragem foi sendo desenvolvida ao longo da sua vida. Quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, os desafios vinham, em vez de ele falar assim, perdemos mais uma. Esse lobo, esse leão, esse urso não tem condição. Meu Deus, e agora? Chama alguém? Não. O desafio aparecia diante dele. Ele buscava força em Deus e ele mesmo, com ousadia, enfrentava. Ele mesmo disse isso aqui. O Senhor que me livrou, que me deu força. Como é que ele fala no versículo? Olha lá. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Ele reconhecia que isso vinha de Deus. Não estou aqui fazendo graça falando que eu desenvolvi habilidades. Eu estou aqui te dizendo que o Senhor me capacitou, porque em todas essas etapas, no fundo, no meu coração, eu orava, eu falava com Deus, eu falava, Deus, me mostra, me dá direção, é isso mesmo? E aí quando as pessoas me davam esses toques, eu sentia como se Deus estivesse confirmando algo, e no meu coração tinha aquele impulso. E durante eu estava no processo lá, horas, trabalhando, na minha mente eu estava falando com Deus, falei, Deus me ajuda, Deus me mostra, Deus deve ter alguma coisa que me revela. A nossa vida é assim. O Senhor nos conduz em tudo. E Ele vai nos preparando degrau a degrau, etapa a etapa. Davi não veio pronto, Davi não veio guerreiro, mas depois ele conquistou inúmeras batalhas, inúmeras guerras. Ele se tornou o rei de Israel. Mas nesse momento aqui, ele não tinha a menor condição. Ele tinha experiências menores. Nada no nível daquilo que ele estava se dispondo a enfrentar, mas ele tinha uma certeza. Deus estava com ele. Deus era com ele e o capacitava. E a sua força, as suas habilidades, a sua capacidade não vinha dele mesmo, ele não se vangloriava disso. Não era algo para ele bater no peito e se orgulhar, mas era algo para ele falar assim: o Senhor que fez isso vai continuar fazendo. O que o Senhor tem feito na sua vida? Que Ele quer continuar fazendo. Aonde Deus é glorificado em você quando você persevera? Qual é a área que você tem seguido, prosseguido? E por isso as pessoas veem que só Deus, porque você sozinho não poderia fazer isso. Ou será que você se atém apenas àquilo que é a sua zona de conforto, a sua zona de segurança, você não toma riscos, não tem coragem de dar um passo além das suas forças, porque vai que dá errado. Se é o Senhor que está com você, você precisa ter coragem. Porque sem essa coragem, como as pessoas vão ver a glória de Deus? Se as suas ações se limitam às suas próprias forças, se as suas decisões se limitam ao seu próprio raciocínio, ao seu próprio intelecto, aonde Deus é glorificado nisso? Você é glorificado nisso porque são apenas habilidades que você desenvolveu com suas próprias mãos. Mas quando você precisa de algo que vem do Senhor, que vem de Deus, algo que você fala, meu Deus, eu não consigo mais, e aí Deus te dá força e você rompe, não tem dúvidas para quem está do seu lado, de que Deus é contigo. De quem age através de você é o Senhor. No vídeo passado nós falamos sobre a história de Eliseu com a viúva de Serepta e ela fala, agora eu sei que as palavras do Senhor na sua boca são verdade. Agora eu sei que você é homem de Deus e Deus fala através de você. Agora eu sei. Ela viu por quê? Porque um grande desafio foi apresentado. Você não está aqui à toa. Deus está te preparando para vencer batalhas que você não imagina que você consegue. Você é forte no Senhor. A palavra de Deus diz que quando nós somos fracos, aí é que nós nos fazemos fortes. Porque é o Senhor em nós. Isso não vem de nós. Para que ninguém se glorie. Isso vem de Deus, é dom gratuito. A nós cabe perseverar, sermos ousados. Assim como Deus disse a Josué, seja forte e corajoso, eu te ajudo. Eu quero te dizer agora, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Deus te ajuda, Ele está com você, Ele sabe o que você precisa, Ele conhece as suas necessidades. Ele não te preparou para isso à toa. Cada etapa, cada detalhe, cada passo, Deus está te capacitando para desafios ainda maiores, para conquistas ainda maiores, para vitórias ainda maiores.
Não menospreze os pequenos começos. Não menospreze os talentos que Deus colocou na sua mão. Não ache que você é incapaz. Não olhe para quem pode mais, para quem sabe mais, para quem faz mais e fala: ah, se eu fosse, ah, se eu conseguisse, ah, se eu pudesse, quem dera eu tivesse essa coragem. Não! Deus colocou desafios diante de você para você romper. Não terceirize, não culpe os outros, não fique murmurando, mas seja ousado. Se encha do Espírito Santo de Deus, se encha de ousadia, se fortaleça em oração, medite mais na palavra de Deus, continue perseverando, que eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer através de você, porque esse é o nosso chamado. Revelar a Deus em todos os lugares, em todas as situações, conhecendo-o cada vez mais e tornando-o conhecido. Eu e você temos um chamado de Deus para cumprir. Eu e você precisamos enfrentar os nossos medos, colocando-os diante de Deus e dizendo para o Senhor: eis-me aqui, eis-nos aqui. E obedecendo essa voz, obedecendo a direção de Deus, avançar. Às vezes você está precisando de um amigo que te empurre, que te encoraje, com uma simples palavra ou uma simples dica para afinar essa ferramenta. Deus vai preparar pessoas perto de você para te dar direção. Cuidado com quem você compartilha esses sonhos, mas também compartilhe. Busque a direção de Deus pelas pessoas certas, mas não guarde isso só para você. Se eu não colocasse isso para fora, não compartilhasse com ninguém, eu não teria o ânimo que eu precisaria e provavelmente eu não teria feito o que eu fiz. Uma simples palavra de encorajamento foi o combustível que eu precisava para avançar. Daquilo que Deus já estava movendo em mim. Eu precisava meio que do empurrãozinho. Eu já tinha começado esses processos, mas eu precisava de alguém para falar assim: vai lá, é isso mesmo. Um sim e um amém. O Espírito Santo vai colocar as pessoas certas na sua vida. E você também vai ser a pessoa certa na vida de outras pessoas. E quem sabe esse vídeo não é aquele empurrãozinho que você precisa para avançar. Não só você, mas outras pessoas que também estão passando por essa mesma situação. Você conhece alguém que precisa de avançar e precisa de uma palavra de encorajamento, de ânimo? Seja aquele que dá aquele empurrãozinho. Encaminhe essa mensagem. Ajuda com que isso espalhe para mais gente, para que mais pessoas tomem o seu posicionamento em Deus. Quando você curte esse vídeo e compartilha ou comenta, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entregue ele para mais pessoas. Espalhe essa mensagem para que ela tenha maior alcance. Faça forte e corajoso, que Deus vai te ajudar. Com isso eu quero te animar e dizer que há esperança. Traga à memória aquilo que Deus já fez na sua vida, as pequenas batalhas que você já venceu, os pequenos desafios, porque isso vai te dar força para lembrar que Deus é com você em todos os momentos. Assim como Davi lembrou, quando já viu o urso, quando já viu o leão, que são pequenos perto desse desafio do gigante, Deus estava comigo. Quando eu consertei a TV, Deus me deu direção. Quando eu consertei a câmera, Deus me deu direção. Por que com o drone agora ele não daria? E vamos avançando. Deus está contigo. Ele é a sua torre forte, a sua direção, o seu farol. Não se desanime, não se esqueça. Você é uma bênção na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, onde você estiver. Deus te chamou para fazer diferença. Que você leve alegria, direção, revelação de Deus por onde você passar. Que você seja um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer em uma pessoa. E assim, muitos outros venham a ter experiências com Deus também. Deus te abençoe e não se esqueça. Seja forte e corajoso.